um guia prático para conseguirmos declarar os nossos investimentos no IRS. Quando pensamos em melhorar a nossa vida financeira, uma das primeiras ideias que nos vem à cabeça é exatamente a ideia de investirmos o nosso dinheiro. É um facto de que os mercados financeiros podem oferecer oportunidades muito interessantes de fazermos crescer o nosso dinheiro. Mas, como já sabemos, há duas coisas certas na vida e uma delas é pagar impostos. E entre algumas das dúvidas mais comuns entre investidores está exatamente a de como é que podemos declarar as mais-valias e os dividendos no nosso IRS. E apesar de a minha opinião ser que devemos sempre contactar um contabilista certificado para nos ajudar neste processo, eu neste vídeo vou tentar ajudar-te a entender melhor como é que podes fazer e declarar estes rendimentos em sede de IRS. E vamos começar então com a questão de o que são e como é que podemos calcular as mais e menos-valias que obtemos dos nossos investimentos. As mais e menos-valias são, no fundo, o dinheiro que efetivamente ganhamos ou perdemos nos nossos investimentos. Vou explicar com um exemplo. Imaginem que temos o investimento A e o investimento B. No investimento A nós vamos investir 100 euros e no investimento B nós vamos investir 50 euros. Vamos também assumir que o investimento A subiu 40% e o investimento B desceu 60%. Depois de feitas algumas contas, vamos ver que no investimento A ganhamos 40 euros e no investimento B perdemos 30 euros. Mas calma que não tens de pagar impostos sobre os 40 euros que ganhaste. Não. O que vamos fazer é pegar os 40 euros que ganhamos, subtrair os 30 euros que perdemos, vamos ficar com um saldo positivo de 10 euros e é exatamente sobre esses 10 euros que vamos pagar impostos. Ou seja, no fundo, as mais e as menos-valias são o dinheiro que nós ganhamos menos o dinheiro que nós perdemos. Se o saldo der positivo, são mais-valias. Se o saldo der negativo, são menos-valias. Já relativamente aos dividendos, nós vamos ter de declarar e de pagar impostos sobre a totalidade do dividendo. Se recebermos 1 euro de dividendos, temos de pagar impostos sobre 1 euro. Se recebermos 10 euros de dividendos, temos de pagar impostos sobre 10 euros e por aí fora. E agora vamos então falar sobre as formas que temos para declarar estes rendimentos. E temos exatamente duas formas de declarar os rendimentos provenientes dos nossos investimentos. A primeira é através de tributação autónoma e a segunda é através do englobamento destas mais-valias e destes dividendos nos nossos rendimentos. E o que é que isto quer dizer? Bem, vamos começar pela taxa autónoma. Quando optamos por declarar desta forma, vamos pagar uma taxa fixa de 28% sobre as mais-valias e sobre os dividendos que tínhamos dos nossos investimentos. Tivemos 100 euros de mais-valias, vamos pagar 28%. Tivemos 1000 euros de mais-valias, vamos pagar 28%. Vocês entendem a ideia? Se por outro lado optarmos pelo englobamento destes rendimentos no nosso rendimento coletável, o que vai acontecer é que nós vamos pagar a taxa equivalente ao escalão de IRS em que nos inserimos. Vamos a um exemplo e vamos assumir que no último ano, em ordenados, salários, etc., o nosso trabalho deu-nos 11.000 euros. No ano inteiro, obtivemos 11.000 euros de rendimentos. Isso significa que vamos inserir-nos no segundo escalão de IRS, onde vamos pagar uma taxa normal de 18% e uma taxa média de 14,9%. Mas agora, no último ano, nós tivemos também 500 euros em mais-valias e em dividendos provenientes dos nossos investimentos. Isso significa que vamos então ter um rendimento total de 11.500 euros no último ano. E o que é que acontece agora? Nós vamos então pagar uma taxa inferior aos 28% da taxa autónoma, porque os 11.500 euros ainda se inserem no segundo escalão de IRS e vamos então pagar uma taxa normal de 18% e uma taxa média de 14,9%, ou seja, muito abaixo dos 28% da tributação autónoma. Mas atenção que este englobamento também só é vantajoso até certo ponto, neste caso até ao sétimo escalão de IRS, onde a taxa média de imposto já vai exceder os 28%. Mas atenção, nós nem sempre temos a opção de optar por um ou por outro, porque pode haver alguns casos onde somos obrigados a optar pelo englobamento. E porquê? Porque a partir do dia 1 de janeiro de 2023, quem verificar as duas condições que vou dizer a seguir em conjunto é obrigado a optar pelo englobamento. E essas duas condições são: em primeiro lugar, o rendimento coletável do titular, incluindo mais-valias e dividendos, ser superior ao valor do último escalão de IRS, ou seja, 81.199 euros. E a segunda condição é que estes investimentos foram detidos por um período inferior a 365 dias. Mas atenção, as duas condições têm de ser verificadas em conjunto.
Por exemplo, tu podes ter um rendimento coletável de 90 mil euros, mas se comprares um ativo no dia 1 de janeiro de 2023 e só o venderes no dia 10 de janeiro de 2024, é um período superior a 365 dias e não és obrigado a optar pelo englobamento, pelo menos desse ativo. Mas no caso de sermos obrigados a optar pelo englobamento, se verificarmos estas duas condições, vamos pagar uma taxa muito acima dos 28%. Algo que temos também de ter em consideração é que pode ser vantajoso optarmos pelo englobamento e englobar as menos-valias que tivermos dos nossos investimentos. E porquê? Porque se optarmos pelo englobamento destas menos-valias, vamos conseguir deduzi-las em mais-valias que tenhamos pelo menos nos próximos 5 anos. Imaginem que temos 1000 euros de menos-valias este ano. Nos próximos 5 anos, vamos poder ir deduzindo nas mais-valias que tenhamos. No próximo ano temos 500 euros em mais-valias. Vamos deduzir 500 euros das menos-valias que tivemos nos anos anteriores e vamos pagar impostos sobre 0 euros de mais-valias porque houve uma dedução. E depois vamos ter mais 500 euros para deduzir nos anos que se seguem. Por isso pode ser interessante e vantajoso optar também pelo englobamento quando temos estas menos-valias. Então, e como é que podemos efetivamente declarar estas mais-valias, estes dividendos, estas menos-valias? Em que quadro é que temos de preencher, em que anexo, etc. Vamos ver isso agora mesmo. Portanto, para declararmos as mais-valias que tivermos dos nossos investimentos, vamos ter de preencher o quadro 9 do anexo GUI, caso optemos pela tributação autónoma, e temos de preencher o quadro 10 do anexo GUI, caso optemos pelo englobamento das nossas mais-valias. Para declarar os dividendos recebidos, vamos ter de preencher o anexo E, onde vamos começar por preencher o campo 3, enumerando os sujeitos passivos dos rendimentos que tivemos, e depois vamos preenchendo os restantes campos. E é preciso ter muita atenção porque cada caso é um caso e há muitas nuances no que respeita à declaração de mais-valias, de dividendos, se têm dependentes ou não têm dependentes, se estão a fazer o IRS em conjunto ou em separado, há muitas nuances. E por isso é que eu digo que a melhor coisa a fazer é contactar um contabilista certificado para vos ajudar em tudo o que é relacionado com o IRS. Porque esse contabilista vai ajudar-te a fazer aquilo que precisas de fazer e vai-te explicar em muitos casos como é que o deves fazer também. Bem, chegamos então ao final do vídeo. Espero que te tenha ajudado a entender melhor como é que podes declarar os teus investimentos, as tuas mais-valias, etc. Disse também onde é que o deverias fazer, por isso penso que já tenhas algumas ferramentas para o caso de quereres fazer a declaração das tuas mais-valias sozinho, mas mais uma vez alerto que o ideal é sempre contactarmos um contabilista certificado, apesar de poder ter também alguns custos. Mas pronto, este é o vídeo de hoje. Se gostaste, não te esqueças de clicar no botão do gosto, e se não estás inscrito, não te esqueças de subscrever e de ativar o sininho para que saibas sempre que colocamos um vídeo novo. Vais ter na descrição os links para as minhas redes sociais todas, no Instagram, TikTok, Threads, Facebook. Se me quiseres contactar ou apenas ver o conteúdo que eu coloco nas minhas outras redes sociais. Por hoje é tudo, espero que tenhas gostado e vemos no próximo vídeo.